recebendo a cada um de nós ao adentrar por essa porta. Que a nossa noite de hoje seja mais suave do que das demais segundas-feiras. Porque dentro deste turbilhão de acontecimentos que o planeta Terra gera em todos nós, existe um momento na nossa vida que, por mais difícil que seja a gestação pela qual nós passamos, com certeza a mãe, ou a avó, ou um ente querido, ao nos pegar no colo, com certeza absoluta devem ter dito que o seu anjo da guarda te acompanhe hoje e sempre. E parando para ver o tema de hoje do Cipriano, me passou um filme e eu lembrei dos meus filhos nascendo, a mesma sensação que eu tive com o anjo da guarda, e pela primeira vez eu tive uma sensação diferenciada. Hoje eu percebi, pelo menos no meu pensamento, que o nosso anjo da guarda cresce, porque a sensação que eu tive é que com os filhos pequenos o anjo da guarda era do tamanho dos filhos. E ele foi crescendo. E eu mentalizei meus filhos hoje, e fechando os olhos, eu escolhendo a prece, eu falei, puxa, o espírito cresceu junto com ele. O anjo da guarda nosso também nos acompanha em tamanho, em pensamento, em carinho e em vibração. Então a oração de hoje é para o meu anjo da guarda, e na leitura, sintam que é do anjo da guarda de vocês. Ao meu anjo da guarda, meu companheiro de todas as horas, amigo de todos os momentos, tanto os de alegria como os de sofrimento. Guia meus passos, meus pensamentos e minhas ações. Cria em redor de mim um círculo de defesa contra os fluidos, influências ou interferências que possam afetar-me o corpo ou a mente, num intercâmbio de amor, de paz e de compreensão. Seja o meu porta-voz diante de outros espíritos superiores, médicos ou cientistas, professores ou sacerdotes, guias ou amigos, para que me dirijam na solução dos meus problemas físicos, espirituais e mentais. Agradeço-te sinceramente toda a assistência que me prestaste até hoje, toda a orientação que imprimiste à minha vida, socorrendo-me nas horas aflitivas, consolando-me nas épocas de amarguras e sugerindo-me nas épocas, sugerindo-me a prática do amor e da caridade sempre. Que Deus te dê mais luz, mais força e poder como recompensa pelo esforço, dedicação e afeto que demonstra no cumprimento de tão importante missão para comigo. Que assim seja. Cipriano, achegue-se com o seu anjo da guarda, porque aqui, se somos 20, hoje somos 40, com total atenção. Boa noite, gente. É bom abrir palestra para quem a gente conhece. Quase todos aí são amigos conhecidos. Bom, essa semana, diante do
do desafio aí de falar sobre o anjo da guarda, ele me ajudou bastante, o meu. Muitas coisas apareceram ao longo da semana, mensagem, texto, Instagram, aquele portal espírita, carregaram sobre coisas. Né? E é verdade que o anjo da guarda, ele cresce com a gente, viu? Quando a gente é criança, o anjo da guarda cobra aquilo de uma criança. E vamos crescendo e criando responsabilidade, né? E ele também vai crescendo nesse sentido. Então, correto, é isso mesmo. Ele vai crescendo também. É verdade. E antes da gente falar do anjo da guarda, a gente precisa entender 3 coisas. Primeiro, pensamento. Segundo, livre-arbítrio. E terceiro, provas terrenas. Esses 3 itens aí são fundamentais para a gente se conectar com ele e entender o porquê das coisas. Primeiro, o pensamento. Eu recebi um texto escrito por Carlos Augusto Pachem. Eu fui pesquisar, ele é um engenheiro, não tem nada a ver, engenheiro agrônomo, mas é um estudioso do espiritismo. Então ele fala, o espiritismo kardecista enfatiza a questão energética em nós, no ser humano, colocando o componente energético e suas relações como tão ou mais importante que o componente material. Ou seja, nós somos energias, né? Muito mais energia do que matéria, né? Estamos interagindo o tempo inteiro nesse mundo, nesse aquário aí que a gente está mergulhado. Né? A base dos sistemas de autoajuda, por exemplo, a base dos sistemas de autoajuda está na mentalização positiva. Não é isso? Então, o pensamento para ajudar o nosso anjo da guarda, vamos ser positivos. Na geração de energias positivas ao redor da pessoa. A natureza é um imenso oceano de vibrações e energias, onde os seres transitam, influenciando e sendo influenciados por essa corrente energética e vibratória. Essas colocações visam chamar nossa atenção para a questão energética e sua influência e relações em nossa vida. Especificamente nos nossos pensamentos, que reflete na nossa sintonia energética e vibratória. O ser humano absorve energias das mais diversas e as metaboliza em sua estrutura energética. Essas energias absorvidas são constituídas das energias e vibrações do ambiente em que estamos inseridos e se constituem de elementos presentes na natureza, de fluidos, que são as emissões energéticas de processos orgânicos ou perispirituais de outros seres da criação, e de vibrações e pensamentos advindos de outros seres humanos ou espíritos. Ou seja, a gente está num ambiente que tudo é energia. A natureza, os alimentos, os animais e as vibrações dos outros seres humanos, inclusive seres espirituais. Por ser um processo automático,
a absorção de energias pelo nosso organismo está ajustada naturalmente, automaticamente, ao padrão energético e vibratório específico do indivíduo. Ou seja, ao nível vibratório correspondente ao seu estado mental e espiritual no momento. O que é que significa isso? Que as energias que nós absorvemos são do mesmo padrão vibratório em que ele se encontra no momento. Se a gente está bem, está equilibrado, a gente vai absorver aquelas energias boas, equilibradas, a gente vai ter contato com os amigos do plano espiritual, aqueles espíritos mais elevados. E ele, o nosso anjo da guarda, principalmente. Ou seja, essa vibração nos afasta ou nos encontra. Tudo depende do pensamento, de onde a gente está, como a gente está. Vocês acreditam nisso ou é abobrinha? Tem sentido? Ou seja, nosso complexo energético tem uma espécie de filtro que deixa passar apenas as energias com as quais afinamos e sintonizamos. O equilíbrio ou desequilíbrio no campo mental e espiritual do indivíduo determina, portanto, que qualidade ou tipo de energia será absorvido por ele. Portanto, a melhor forma de se conectar com os nossos anjos da guarda é através dos nossos pensamentos. Apesar dele estar sempre junto de nós, só poderemos senti-lo e ouvi-lo se estivermos equilibrados através dos bons pensamentos. Então, primeiro item a gente já está por dentro. Vamos controlar os nossos pensamentos, né? Não é fácil, mas dá para filtrá-los. Aí vamos falar sobre livre-arbítrio. Eu recebi um texto belíssimo do Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele sempre se preocupou em encontrar a verdade. Isso, a vida, foi um turbilhão na vida dele que fez ele ficar incessantemente atrás dessa busca da verdade. Um dos maiores questionamentos de Agostinho era o problema da liberdade humana e a origem do mal. O livro Livre-Arbítrio é constituído de 3 livros, ou 3 grandes partes. A primeira ele escreveu logo depois da conversão, antes de se tornar padre, na convivência de Evódio, seu melhor amigo, no ano de 388 depois de Cristo. Já na segunda e terceira parte, ele só conseguiu parar para escrever em 394 e 395 depois de Cristo. Já como sacerdote em Hipona, e sem a participação próxima do amigo. O que é que ele fala, o Santo Agostinho? O livre-arbítrio é a vontade livre, ou, em outras palavras, a possibilidade de se fazer uma escolha, tomar uma decisão, fazer uma opção entre agir ou não agir. Ou agir de um jeito ou agir de outro. Vale destacar que essa liberdade de escolha deve respeitar a natureza humana e as diversas condições oferecidas. O livre-arbítrio é considerado um bem médio dado por Deus ao ser humano. Bem médio significa que podemos usar do nosso livre-arbítrio tanto para buscarmos bens superiores,
Deus, quanto bens inferiores, cujo ápice é o mal. A função do livre-arbítrio é dar a possibilidade ao ser humano de agir retamente. Se não existisse o livre-arbítrio, o ser humano não teria escolha real. Sendo assim, ele não poderia ser livre e não poderia alcançar a sua liberdade. Um dos atributos de Deus é ser justo, e a justiça é um dos bens superiores que existem e devem ser almejados pelo ser humano. Segundo Agostinho, justiça pode ser definida como a virtude pela qual damos a cada um o que é seu. Dessa forma, a pessoa só pode receber recompensa ou punição se o ato que ela praticou foi completamente livre. E o ato dessa pessoa só pode ser completamente livre porque Deus deu a cada ser humano o livre-arbítrio. Verdade? Como Deus é sábio, né? Quanta sabedoria. Como forma de comparação, os animais e as plantas não possuem livre-arbítrio. Logo, suas ações são determinadas pela sua natureza. E, por isso, tudo que eles fazem não podem ser julgado como ações boas ou más. E, da mesma forma, não podem ser elogiadas nem criticadas. Interessante, né? Então, nosso cachorrinho, a gente tem que pensar nisso. Nosso pet. Resumidamente, eles não possuem mérito positivo ou negativo. É puro instinto e amor também. Né? Deus, continua Agostinho, como um ser perfeito e criador de tudo, possui onipotência de tudo, onipresença, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, e onisciência, sabe de tudo. Deus, como criador do tempo, também é um ser atemporal. Somando tudo isso, temos que Deus sabe de antemão todas as escolhas que iremos fazer em nossas vidas. Aí surge uma interrogação, né? Se ele sabe como é que a vida está viva. Essa constatação leva ao questionamento se realmente possuímos uma escolha livre, já que nos parece contraditório ter total liberdade de ação quando sabemos que alguém já sabe o que iremos decidir. Agostinho diz que não existe problema nessa questão, porque o fato de Deus saber o que iremos escolher não influencia a nossa escolha, a escolha que estamos tendo. Ou seja, nossa escolha é só nossa, fruto de uma deliberação pessoal. A única questão é que existe alguém, Deus, que já sabe qual vai ser a nossa escolha, mas ele em nenhum momento interfere na nossa decisão, mesmo sabendo de antemão que ela pode ser boa ou má. Como exemplo prático, pense em um pai que está vendo o filho aprender a andar. O bebezinho se ergue sobre os pés, apoiado em um braço de um sofá. Ele irá tentar cruzar para outro sofá. Dependendo da distância entre o sofá e da habilidade da criança, o pai já sabe que ele vai cair e mesmo assim deixa ele sozinho
Ele não vai aprender. Independente da consequência, o pai deixa o filho tentar, porque faz parte do amadurecimento da criança. E se o filho cair, será uma conquista dela se conseguir. E se não cair, será uma conquista dela se conseguir atravessar. Continua Agostinho. Livre-arbítrio é uma coisa e liberdade é outra coisa. Enquanto livre-arbítrio é a possibilidade de escolha real do ser humano, liberdade seria a escolha do bem superior, Deus. Para Agostinho, como criaturas de Deus, não nos é possível ser perfeitos. Um dos problemas inerentes a isso é um defeito natural no nosso livre-arbítrio. Nem sempre a gente vai para o lado certo, né? De vez em quando dá umas erradas, faz parte. Esse defeito é a tendência que temos em tomar mais decisões, fazer escolhas mais. Em uma terminologia cristã, pecar. De posse do livre-arbítrio, o ser humano pode escolher agir bem ou agir mal. Ele possui essa liberdade de escolha e não pode ser tirada do ser humano. Senão, seríamos determinados e não haveria justiça. Ao escolher agir mal, pecar, o ser humano se afasta de Deus e do anjo da guarda também. Pecar, para Agostinho, é usar da nossa vontade para escolher um bem particular, seja exterior ou inferior. Isso significa agir de forma egoísta, querer possuir o que é dos outros e ou amar os prazeres do corpo. Ao fazer essa escolha, estaríamos nos tornando escravos de nós mesmos e dos bens materiais. Por outro lado, o livre-arbítrio, olha quanta sabedoria do Agostinho, né? Santo Agostinho. Os filósofos adoram Santo Agostinho. Reflexões da vida todo momento, toda palavra. Escolher bem significa escolher a Deus, buscando e seguindo seus ensinamentos. Ao fazer isso, encontramos a liberdade. Liberdade é optar por fazer o bem, estar em Deus é estar verdadeiramente livre. E continua. Esse texto é um texto que chama Santo Agostinho Descomplicado. Porque eu participei muito de curso de filosofia na Escola Paulista de Magistratura. Palestrantes maravilhosos. E um foi só sobre Santo Agostinho. É esplêndido a sabedoria desse cara. Né? Em 300 antes, depois de Cristo. Ele continua. Dessa forma, não basta somente a vontade do ser humano para se alcançar a liberdade. É também necessária a graça de Deus para que a vontade humana compreenda o que é o bem e tenha forças para buscá-lo. Daqui a pouco eu falo sobre o anjo da guarda. Isso é tudo preparo. Se a gente não saber o que é o livre-arbítrio, o pensamento e depois a prova que a gente está marcado para a gente não vai entender como se conectar com o anjo da guarda. Então a gente vai chamar no momento errado,
a gente vai estar pensando outra coisa, ele vai se afastar, vai se isolar. Tá? Então, paciência. Exemplificando, só sabemos se algo é verdadeiramente bom para nós quando alguém com conhecimento naquela área nos diz que aquilo é bom para nós. Todos os remédios são bons em si, mas se tomarmos o remédio errado ou a dose errada, não iremos melhorar da nossa enfermidade, ou iremos piorar, ou iremos desenvolver outras doenças. Assim como o médico é o ser competente para nos orientar sobre qual remédio devemos tomar e em qual dose, é Deus mesmo, através da sua graça, que nos mostra o que de fato é um bem e o que não é. Com a graça divina iluminando nossa vontade, ou seja, tem que estar equilibrado. Né? Sem equilíbrio, a gente não vai saber, né? Aproveitar esses insights aí do plano espiritual mais elevado. Nosso anjo da guarda também. Com a graça divina iluminando nossa vontade, somos capazes de fazer escolhas próprias que, de fato, nos levam ao bem supremo, sem o risco de errar, querendo acertar. Por fim, buscar a Deus é buscar a felicidade, e encontrar Deus é encontrar a felicidade. O objetivo final de todo ser humano. Aí ele conclui o texto. Para Santo Agostinho, o livre-arbítrio é um bem necessário dado por Deus ao ser humano, para que possamos alcançá-lo e atingir a felicidade. Por possuirmos o livre-arbítrio, não somos determinados nem controlados por Deus, nem pelo anjo da guarda. Senão não haveria o livre-arbítrio. Tá? E mesmo sabendo de tudo, deixa as escolhas em nossas mãos. Também é através do livre-arbítrio que alcançamos a liberdade, a qual é escolher o bem através da graça divina. Assim sendo, os nossos anjos da guarda precisam respeitar o nosso livre-arbítrio. Ou seja, a gente está com raiva, irado, preocupado, estressado. O cara vai se afastando. Enquanto isso, ele vai se afastando, aí aquela energia que falamos do início começa a penetrar. E é uma satisfação dessa energia que vem de baixo, ruim, absorver esses espaços, entrar nesses espaços. Aí a coisa vai ficando difícil. Tá? Aí vem o terceiro item, antes de a gente começar a falar propriamente do nosso anjo, as provas. Tá? E tem uma parte no Evangelho, no Espiritismo, que fala das provas. Perguntai se é permitido amenizar as vossas provas. Esta questão remete a outra. É permitido àquele que se afoga procurar salvar-te? Ao que tem um espinho cravado de retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Não adianta xingar o anjo da guarda, que aconteceu isso, aquilo, tropeçamos, caímos no buraco, caímos no mesmo buraco no outro dia, no terceiro caímos no mesmo buraco, a culpa não é do anjo da guarda.
é um culpado. Né? E continua o Evangelho, os Espíritos. Ele fala, um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a buscar meios de vencer as dificuldades. Nesse caso, o mérito consiste em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se é bem-sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência, que seria antes preguiça e virtude. Aí uma pergunta para vocês. A Bíblia fala em anjos da guarda? Fala em anjos? Alguém sabe? Fala em anjos. Só que não fala em anjo da guarda. A Bíblia fala, sim, existe anjos. Fala que os anjos são seres celestiais, poderosos, que servem a Deus. Eles trabalham principalmente na área espiritual, louvando a Deus e obedecendo as suas ordens. Os anjos também trabalham na vida dos seguidores de Jesus. O nosso maior Cristo. Por ordem de Deus, os anjos podem dar apoio espiritual, guiar, transmitir mensagens e lutar contra a força do diabo em favor dos crentes. Mas a Bíblia não fala em anjos da guarda. Só fala desses anjos. Diz que os anjos existem e ajudam os salvos. Mas não diz que cada pessoa tem um anjo da guarda tomando conta dela. Aí, essa semana, meu anjo da guarda, uma mensagem. A mensagem do anjo da guarda. Apareceu assim e pronto. Ele fala, lê que vai ser útil para você. Chama o teu anjo, é só o chamares. Através do teu coração eu falo-te agora. Eu sou aquele que te acompanha em todas as horas do dia. Eu não interfiro na tua vontade, nem peço licença para amar-te. Só quero que tu saibas que sempre que me chamares, eu te atenderei. Eu tornarei o teu fardo menos pesado. Guardarei o teu sono e a tua vigília. Estarei atento a todo e qualquer mal que possa te ameaçar. Afastarei de ti as energias pesadas. E sempre, mesmo que não percebas, eu sopro no teu ouvido. Implica que ele soprou. Vem por aqui, vai por ali. Não vai por lá, não vai por aqui. Fica parado. E assim, sucessivamente. Irás guardado sobre as minhas asas, e nenhum mal te sucederá. Eu retiro as pedras do teu caminho e não permito que nuvens negras te afastem da luz do sol. E eles também tapam os buracos na nossa frente. A gente não cair no buraco. Eu farei com que te esqueçam aqueles que te odeiam e os deixarei sair da tua vida. Eu sempre me lembrarei que sou vigilante a ti, destinado pela vontade de Deus.
Eu aceito minha missão de te guardar e agradeço-te por me permitires que eu faça. Mas lembra-te sempre, eu não interfiro na tua vontade, nem peço licença para amar-te. Para teres tudo o que eu posso oferecer, só preciso que me peças. Sou o teu anjo a guardar. Bem simples, né? E às vezes a gente deixa o cara se afastar. Bonita, né? Muito bonita. Agora entra o Livro dos Espíritos. Tem a segunda parte do capítulo 9, fala somente de anjos da guarda. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Porque além do anjo da guarda, a gente tem os familiares e os simpáticos. São 33 perguntas. Eu separei algumas, porque tem muitas que são repetições e o Kardec quer saber se realmente é verdade aquela resposta. Ele vai fazendo de outra forma, mas a resposta é a mesma. Então, a primeira coisa que a gente deve saber é que os anjos guardiões, aqueles protetores, ele é de uma ordem muito elevada. Diferentemente dos familiares, dos simpáticos. E eles se ligam particularmente ao indivíduo para protegê-lo durante a encarnação toda ou durante mais de uma encarnação. A sua missão é de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhes o ânimo nas provas da vida. Eles se dedicam ao indivíduo desde o nascimento até a sua morte. E muitas vezes o acompanham na vida espiritual, depois da morte, e mesmo através de muitas existências corpóreas. Que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Aí vem aquela pergunta, é voluntária essa missão do anjo da guarda ou é compulsória? O que vocês acham, né? Primeiro, o cara é espírito elevado, então não pode ser compulsório. Não é? É assim a resposta. A partir do momento que ele faz a escolha, aí sim ele é obrigado. O espírito fica, o espírito anjo da guarda, fica obrigado a vos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe estejam simpáticos. É claro, né? Claro, é melhor estar junto daquele que é simpático a você do que o contrário. Para alguns é um prazer, para outros é uma missão ou dever. Fala, Alcir. Boa noite. Tudo bem? Chegou na hora boa, na hora do anjo da guarda. Falamos, entramos agora no anjo da guarda. Aí a pergunta, o espírito protetor fica preso à criatura? E a resposta, frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Mas, nesse caso, outros o substituem. A gente não fica desamparado. Poderá o espírito protetor
abandonar o seu protegido, por este se mostrar rebeldes aos seus conselhos, o espírito protetor afasta-se quando ver que seus conselhos são inúteis e que seu protegido se submete à influência dos espíritos inferiores. Livre-arbítrio. Não o abandona completamente, porém, sempre se faz ouvir. Chamar ele terá. É então o homem que tapa os ouvidos. O protetor volta desde que o chame. Aí tem 3 perguntas aqui que falam sobre a doutrina dos anjos guardiões. Qual que é a doutrina? A doutrina dos anjos guardiões é feita pelo seu encanto e doçura para converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados, amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? É claro, é um conforto absurdo, né? Ainda bem que nós temos ele. Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estarás separado desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselhei isso, entretanto não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Aí o segredo, né? Aí os espíritos falam: vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abres, caminhais. Tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus.
Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem a uma tarefa tão laboriosa de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos nas almas. Estamos, embora muitos milhões de léguas de distância de vós, o espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impõe tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparos. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pela qual vela, como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, e sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não tenha receios de fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem sejam médios todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e que se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Ele tem uma outra pergunta sobre se os bons espíritos nunca fazem o mal, mas deixam que o façam aqueles que lhe tomam lugar. Ou seja, a pergunta é se os nossos anjos guardiões permitem que espíritos inferiores façam mal para a gente. O novo livre-arbítrio. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se quiser, o protegido dará forças ao seu protetor. O espírito pode deixar que seu protegido se transvie na vida, porque assim ele sairá mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com os seus conselhos, dando-os por meios de bons pensamentos, que lhes inspira, porém quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opordes resistência. Nós, né? Aí a pergunta 501. Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência, quando nos protegem, não os fazem de modo ostensivo? Se vos fosse dado contar sempre com as ações deles, não obrarias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. É o livre-arbítrio, né? Para que esse possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa, o seu sofrimento. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança quem não consente que ande sozinho.
A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia e de tempos a tempos lhe brada, advertindo-o do perigo. Aí uma outra pergunta. O espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido lucra algum bem para si? Constitui um mérito para ele. Seja para o seu progresso, seja para a sua felicidade. Sente-se ditoso quando vê bem-sucedidos os seus esforços, e que representa para ele um triunfo, como o triunfo é para seu preceptor, os bons êxitos do seu educando. Aí pergunta, é responsável o anjo da guarda pelo mau resultado de seus esforços? Não, pois o fez o que de si dependia. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue mau caminho, não obstante os diversos avisos que dele recebe? Não há aí uma causa de turbação da sua felicidade? Compungem-se os erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal, e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Outra questão. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? É certo, pois não é raro que o tenhas conhecido antes de encarnares. Pertence todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Podem contar-se entre os de classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor do seu filho? Pode. Mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege o filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Outra questão. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, têm os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores de homens muito adiantados? Todo homem tem um espírito que por ele vela, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o espírito protegido. Tendo um espírito que vela por nós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior. E os progressos que esse realize, com o auxílio de lhes dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige de espírito mais do que comportem a sua natureza e o seu grau de elevação a que chegou. Quando o pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele? Resposta: isso é mais difícil. Contudo, de certo modo, o faz, pedindo no instante de desprendimento a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim.
Encarnado mormente em mundo onde a existência é material, o espírito se acha muito sujeito ao corpo para poder dedicar-se inteiramente ao outro espírito, isto é, para poder assisti-lo pessoalmente. Tanto assim que os que ainda se não elevaram bastante são também assistidos por outros. Eles lhe estão acima, de tal sorte que, se por qualquer circunstância um vem a faltar, outro lhe supre a falta. Podemos ter muitos espíritos superiores, protetores. Todo homem conta sempre com espíritos mais ou menos elevados, que com eles simpatizam, que lhes dedicam afeto e por eles se interessam, como também tem junto de si outros que os assistem no mal. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão, não raro, desempenham missão temporária, porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores. Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda, ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. São bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou por permissão dos espíritos superiores. Esses foram os familiares. Acabando, gente. Os espíritos simpáticos agora. São os que sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. É nesse comportamento que a gente afasta o anjo da guarda e atrai esses caras. Outra pergunta: que se há de pensar dessas pessoas
que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Mas 3 questões, aí a gente acaba. Poderiam os nossos bom e maus gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanhares na vida? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas, que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. E, por fim, tem a 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Alguma dúvida, gente? Não tem dúvida que a gente precisa estar com um cara que está abnegado em nos acompanhar, né? Então, o segredo é pensamento, né? Sabedores do nosso livre-arbítrio, a gente não pode obrigar o anjo da guarda a nos evitar que a gente caia no buraco se a gente está de olho fechado e indo em frente, né? Sabendo que aquilo vai dar em alguma coisa. E terceiro, das provas, né? Algumas coisas acontecem na nossa... tem marcado no nosso perispírito aí coisas que a gente vai ter que passar para a nossa amadurecimento, nosso crescimento espiritual. Tá bom? Então, esse é o recado da palestra de hoje.